Mas Jesus nos chama justamente para a gente pensar nisso. Quem você pensa ser? E eu queria que a gente pensasse nisso. Essa é aquilo que Deus me mostrou. E em função dessas duas coisas, medo da rejeição e vergonha por várias coisas, que eu não vou aqui entrar em detalhe, isso formou um pouco do meu caráter e as minhas autodefesas e assim por diante. E você? Qual é a sua história? Eu queria que a gente, como comunidade de fé, tivesse a coragem de encarar isso de frente nos próximos meses. Porque tudo que Jesus nos chamou para ser é livres. A gente gosta muito daquela passagem que fala: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas não é só isso, né? Antes de falar isso, ele fala: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Permaneçam na minha palavra. E aí vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não é? Nós queremos isso? Ou nós estamos muito satisfeitos com a nossa máscara, com a nossa cortina? Como Moisés quando desceu no morro. Quando a glória de Deus chegou no rosto de Moisés, e para talvez não queimar, não assustar as pessoas, ele colocou lá uma máscara. Mas aquela glória desvaneceu. E eu acho que por um tempo ele ficou: tiro a máscara ou não tiro a máscara? Tiro a máscara ou não tiro a máscara? Então, o Senhor está convidando você a tirar a sua máscara, amém? Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas aqui que não são novas, mas quem você pensa ser? E lembrando do Stott, né, o velho John Stott, e ele fala uma coisa, eu sei que já trouxe isso para vocês em algum momento, lá atrás, no passado, mas ele fala de 3 coisas que é a busca de todo homem, né? Uma delas é de transcendência, a busca daquilo que vai além de si mesmo, né? Que no fundo é encontrar Deus, encontrar o divino. Muitos buscam de maneira meio maluca aí, mas no fundo é isso, essa transcendência. Ou de significância, a busca no seu lugar, do seu significado na vida, tentando encontrar a si mesmo. E eu acho que isso foi uma coisa que para mim fica muito claro, essa minha necessidade de busca. E isso não tem nada a ver, é interessante, né? Porque isso não tem nada a ver com sucesso, né? Sucesso profissional. Lembro sempre, eu lembro de ter trazido para vocês em algum momento, o Tim Keller mostrava o exemplo da Madonna, por exemplo. A Madonna, sucesso absoluto aí, né? Eu sei que alguns de nós não chegaram a curtir nem nada, né? Mas muitos jovens chegaram a curtir, muito famosa, e ela, cada vez que fazia aquele sucesso, mas no fundo ela tinha pelo menos essa coragem de abrir o coração e falar: eu me sinto bem, eu vejo o meu sucesso, mas quando eu caio em mim, eu me sinto insuficiente. Eu me sinto incapaz. E aí ela tinha que buscar esmurrar o vento para poder fazer uma nova superação. Será que isso de vez em quando a gente não fica buscando, correndo atrás de significado, o que as pessoas vão achar, respeito, reputação, coisas assim? E o último é comunhão. Interessante. Viu o Ziel Machado lá no CTPI, ele também falou desses 3, ele usou isso também, só que ele fala lá de comunidade, né? Então essa comunhão é, na verdade, busca pelo amor. É busca, porque nesse mundo tão individualista que a gente vive, todos nós precisamos nos sentir próximos, a busca do nosso próximo, amém? Então, essa é a nossa busca, essa é a busca de todo homem, não importa se ele é cristão ou não. Alguns estão buscando isso em lugares talvez errados, mas essa é a busca de todos nós. E eu queria então falar da nossa identidade em Cristo, porque é muito fácil nessa semana, com tudo isso que está acontecendo lá em Israel,
vem acontecendo tanto tempo lá na Rússia, na Ucrânia e tudo mais. Mas parece que esse de Israel pegou as pessoas de uma forma mais contundente. E a gente tem visto exacerbação de ira, por exemplo. Coisas terríveis, não é? Tem acontecido. É muito difícil da gente falar alguma coisa, mas nós sabemos o que está por trás. Um ódio que é brutal. E aí eu vejo alguns jovens, algumas pessoas, né, mundo afora, né, até no Brasil, defendendo, por exemplo, terrorismo. E aí você por que essas pessoas estão fazendo isso? E aí eu fico pensando naquilo que eu precisava. Eu precisava ser reconhecido, eu precisava ser aceito no meu grupo. E será que muita gente não está fazendo isso por essas debilidades de coração que nós temos? A essência é a mesma. Então eu participo de um grupo que é mais pró-flores, né? Então eu vou gostar das flores, tudo que eu vou fazer vai ser para as flores. Mas se eu estou num grupo que é mais espada, e aí eu vou defender a espada, vou dar uma de bravo, vou dar, né? Que nem quando você pega uma briga de gangue, né? O cara sozinho é todo da paz, mas quando ele está na gangue, ele vai lá, ele mata, ele fura, ele esfaqueia, porque ele está no grupo. Será que tudo isso aqui, no fundo, nós não estamos falando da mesma coisa? Nós estamos falando do pecado. Vocês percebem que o pecado não é de direita, nem de esquerda, o pecado não é fundamentalista, não é da paz, não é humanista, o pecado é pecado. E todas essas coisas que a gente sente são o pecado. Por quê? Porque a gente não sabe, na verdade, que em Cristo nós podemos ter uma identidade. Ele nos chama para que nós possamos ser nós mesmos. Nós mesmos. E eu queria que a gente fizesse uma viagem. Eu não vou abordar isso tudo hoje, mas eu queria que nas próximas semanas a gente pudesse fazer uma viagem de descobrimento de nós mesmos. Quem nós somos em Cristo. Amém? Mas eu queria aqui compartilhar com vocês uma passagem de Efésios 1, onde Paulo tenta mostrar para a gente o que é essa nossa identidade, por que nós podemos descansar. Eu falo assim, ainda que eu não seja, nós vamos chegar nisso lá no fundo, né, a conclusão, mas numa prévia, ainda que eu seja odiado por todo mundo, Cristo me ama, amém? Deus me ama, e isso deveria ser o suficiente para mim. O que Efésios mostra para a gente? Efésios 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos. Fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te pedimos orientação, direção, e que a tua palavra possa chegar, Pai, a cada coração, de uma forma que não é esse pregador aqui que vai fazer, mas é o teu Espírito Santo que vai produzir, Pai, o propósito que o Senhor já tem preparado para ela. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Como filhos amados, eu queria colocar. Então, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que em Cristo nós somos abençoados. Amém? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais a gente pode ter acesso a partir do momento que nós estamos em Cristo. Outro dia, com um grupo que eu tenho aqui, trocando zaps com alguns amigos, com esse negócio de guerra e tudo mais, eles começaram a colocar, e dos vídeos que eles compartilharam foi de uns jovens na porta de uma Bahnhof, de uma estação de metrô, não sei se vocês viram isso, na Alemanha, acho que não sei se em Berlim, tinha assim, sei lá, uma legião de jovens ali, acho que uns 100 jovens sentados, e todos meio lá, que negócio é esse? Aí, a menina é uma brasileira que mora na Polônia, né? Ela faz assim, vocês já viram isso, né? Ela mostra, ela fala, gente, sabe o que é essa aglomeração aqui? Eles estavam ali fazendo uma manifestação, reivindicando o direito de serem tratados como cães, como cachorros. E aí ela fala, vou colocar o vídeo de novo, aí dá para ver lá, cada um na sua forma. E isso automaticamente me levou, e eu compartilhei com o grupo lá, né, eles não falaram nada, só falaram, correto e tal, a Romanos 1, quando Paulo fala que tudo que Deus fez, a manifestação, o sol, a lua, todas as coisas naturais que a gente está acostumado, elas falam por si só, não é? Não dá para a gente falar, isso é Deus, não pode ser outra coisa que fez isso, é Deus. Então a gente pode louvar a Deus por isso, mas o que está acontecendo no mundo hoje, já acontecia no tempo de Paulo, não é? Os homens se negavam a considerar que isso era obra de Deus, que Deus existe. Então Paulo fala, então, o que a gente fez? A gente deixa que o homem, então, Deus lançou o homem à sua própria sorte, em outras palavras, né? Ou seja, para que sua mente possa vagar conforme quiser, e essas coisas a gente está vendo. Eu já comentei com vocês outro dia, né? A gente fica até achando que é piada, né? Uma corrida de equitação vegana, não sei se vocês já viram isso também. E aí, normalmente jovens, né? Todos com um cavalinho de pau, que nem aquele, sabe, né, que você dava para o seu filho, quando eram criança? Então, um cavalinho de pau daquilo e pessoas lá fazendo tudo, pulando obstáculos e tudo mais, porque é vegano, porque não maltrata os animais. Então, quando você compara isso com a palavra de Deus, que Deus deu, né, o domínio para o homem sobre todas as coisas, inclusive abençoou comer todas as coisas, mas imagina, o cavalo, tem gente que come, né? Na Europa tem, na Suíça, por exemplo, se come cavalo, normalmente, mas não é isso, né? Ou seja, você vai maltratar o cavalo, você fazendo equitação com ele, então, cavalinho de pau. Eu acho que tem alguma coisa, um elo na humanidade, na nossa sociedade hoje, que está perdido. E eu entendo que é isso, entender que em Deus nós podemos ser abençoados e ter uma vida normal, né? E esse parece um elo que está perdido no mundo. Mas o texto segue, né, dizendo que em Cristo essas coisas são abençoadas. Então,
Eu olho para as pessoas aqui e, aparentemente, nós todos já tomamos um dia uma decisão, né, de nos aproximarmos de Cristo. Mas talvez aqueles que nos escutem não tenham dado ainda esse passo. E essa bênção, ela está disponível, porque Jesus morreu na cruz por isso, não é? Mas você pode abrir mão dela. Mas que bom quando a gente sabe que a gente pode, em Cristo, ter essa identidade. E aí o texto segue, né? Falando que também nós fomos escolhidos. Em Cristo nós fomos escolhidos. E fala, porque Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos santos. E se Ele escolheu, é porque ele entende que a gente pode ser. E aí você fala, mas por que Ele me escolheu e por que Ele não escolheu o Joãozinho? Não sei. Eu não sei dizer, né? Mas Ele nos escolheu para um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Queria só abrir um parênteses aqui, trazer um texto que nos ajuda nisso, né? Que é Romanos 8, quando ele fala ali, 28, Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Ele nos chamou. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, ele nos escolheu. Não sei qual é o critério, não sabemos, logicamente não dependeu do nosso desempenho, alguma coisa, porque foi antes da criação do mundo que fala, né? Mas para que nós possamos ser entre muitos irmãos, nós possamos viver entre muitos irmãos, né? E aí ele termina dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Só agradecer e aceitar, não é? Mas voltando para lá, né? Versículo 5 fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu queria fazer um exercício para você, porque alguns costumam dizer, ousam dizer, que a adoção de Deus por nós, o fato de nós sermos adotados, é mais ainda, é mais importante quase do que a própria salvação, a justificação, né? É muito difícil a gente dizer isso, mas é um princípio muito importante, porque ainda mais para aqueles que talvez tenham tido problemas com seus pais naturais, né? E vamos fazer aqui só um exercício, né? Imagina uma criança que você está andando na rua, você encontra uma criança órfã ali, largada na rua, e você se compadece daquela criança. A necessidade dela é muito clara, muito evidente, não é? Então você pega ali, você pega aquela criança, você pode até levar para sua casa, você dá um banho naquela criança, você alimenta, você dá de beber, e depois você busca o melhor orfanato que você pode encontrar, né? E vai lá e faz como o bom samaritano, paga alguns meses do orfanato para aquela criança, ou até, de uma forma muito magnânima, você fala: olha, eu vou pagar o orfanato para essa criança ficar aí, até que ela tenha, não sei, 16 anos para ela poder cuidar. Então, é uma coisa bacana, não é? É uma coisa positiva. Isso já seria uma grande coisa, não é? Mas quão mais alto seria se você pegasse essa criança, levasse para sua casa, fizesse a mesma coisa, cuidasse dela, alimentasse, e depois você chegasse e falasse: olha, eu vou atrás, eu vou pegar os papéis e eu vou te adotar como nossa filha, não é? E essa criança, a partir daquele momento, além de estar alimentada, além de estar tratada, ela passa a ter uma família. Ela passa a fazer parte de um corpo, de uma família.
começa a ter referências, saber quem ela é, ter um sobrenome. E é isso que Deus faz com a gente. Quando a gente vê na palavra que nós fomos adotados, é exatamente isso que fez. Então, eu podia ser o cara mal amado, o cara que tinha medo, o cara que tinha vergonha, mas a partir do momento que eu aceitei a Cristo, que Ele me aceitou como filho, quando Deus me aceitou como filho, eu passei a ter uma família nova. E é legal porque nós somos membros dessa família, amém? Então, nós somos irmãos e a gente pode desfrutar dessa adoção. Por isso, ele fala, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Como filhos, E por isso que nós podemos pegar aqui, em João 1,12 fala assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Será que a gente tem vivido como reais filhos e filhas de Deus? Ou será que nós temos vivido mais como eu, como Carlos, e você como você? E aí a gente está muito mais propenso a se irar com as coisas que a gente vê, a pelejar pela vida, a usar as mesmas armas que o mundo usa, mas o Senhor parece que quer alguma coisa um pouco diferente da gente. E no versículo 7 ele fala assim, em Cristo nós fomos redimidos, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O Otávio falou lá de João, quando fala que aquele que continua pecando, ele é escravo. E o escravo não faz parte da família. Muitas vezes na minha vida eu me peguei vivendo como escravo. Tendo sido resgatado, tendo sido pago o preço pelo meu pecado, e de repente eu me senti como escravo. E quando nós nos sentimos como escravos, fica difícil de falar com Deus como Pai. E aí o nosso Pai Celestial se torna o Deus Altíssimo, o Senhor Deus, aquele que está distante de nós. Percebe o que eu estou tentando explicar para vocês? Ou seja, será que nós não podemos quebrar essa barreira? Será que tem coisas ainda que nos impedem de receber no nosso coração essa maravilhosa redenção? Interessante, que uma vez, quando falei disso aqui, eu usei um exemplo de uma pessoa que tinha uma guitarra, e eu sempre penso no Heitor nessas coisas, não tem jeito, O Heitor com a guitarra dele. Agora pensar no Davi, Davi? Com a sua guitarra preta aqui, bonita, que hoje não está, Mas aí imagina que está aqui com a guitarra e tal, e aí um dia ele sai daqui da igreja, aí passa algum cara, e os amigos do alheio levam a guitarra dele, levam embora, e ele amava tanto aquela guitarra, tinha investido nela, tinha feito tudo por ela, e aí ele, um dia, está andando numa loja, vai numa feira de brechó e tal, numa feira, num domingo de manhã, e aí de repente ele vê uma lojinha daquelas de coisa usada, e ele vê a guitarra, ele fala, nossa, é minha guitarra. Aquele cisco, aquele risco que tinha, você vai lá, então, é a minha guitarra, é a mesma guitarra. E aí quando ele vê, a guitarra está com um preço lá, razoavelmente alto para comprar. E aí ele fala, o que eu faço? Compro ou não? E aí ele resolve comprar aquela guitarra, mesmo sendo uma guitarra que era dele. É mais ou menos a situação de Deus conosco. Deus nos fez, Deus nos criou, mas nós fomos roubados pelo pecado de Deus. E nós vivemos vários anos da nossa vida por aí, batendo lata, achando que estávamos bem nas nossas pernas, mas sendo escravos do pecado. Até o dia que Jesus resolveu pagar o preço para nos comprar de volta.
as guitarras usadas. E eu dou glórias a Deus por isso, por um dia Ele ter pago o preço para me pegar. E a partir do momento que Ele me pegou, Ele começou a mudar, tirando os risquinhos, arrumando cada coisa, trocou as cordas. E eu percebo que a cada dia que tem mais uma coisa que Ele precisa fazer em mim. E todos nós estamos nesse processo, amém? Porque é de acordo com as esquerdas da graça de Deus que essa coisa acontece. E Ele vai derramando essa graça, dia após dia, na nossa vida. Colossenses 1, 13 e 14 fala: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se Ele nos resgatou, significa que não tem por que a gente arrastar os nossos pecados. Não tem por que a gente continuar trazendo os nossos quartinhos escuros sem colocar diante de Deus. Porque Ele é um Pai maravilhoso e Ele não quer isso. Nós estamos aqui já na segunda metade aqui para acabar. Mas existe ainda uma coisa que o versículo 13 fala para a gente, que nós fomos em Cristo selados. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Selados. É como aquela chancela mesmo, né? Nas cartas antigas tinha aquele selo. Isso ficou muito claro, uma das coisas que eu acabei falando, né? De uma outra... Não posso dizer que era de outra religião, mas tinha algum contato, e eu me lembro que alguma antecipação houve lá com aqueles entes que daquela coisa e falaram: vai acontecer alguma coisa muito importante para você, com você. E alguns meses depois eu fui num retiro e me converti, graças a Deus por isso. Eu acho que ali Deus já estava falando: ó, eu estou colocando o selo aqui, ó. Nesse vocês não mexem mais, né? Então, Paulo está falando aqui, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém? Essa é a nossa garantia, que nós somos filhos. Um versículo que a gente já leu muito, né, que fala: o Espírito, com E maiúsculo, fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a gente pode descansar nisso. E o versículo 9 e 10, né, fala: tudo se reunirá em Cristo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Tudo converge para Cristo. A nossa felicidade também converge. E eu queria terminar esse nosso papo rápido aqui com um momento muito especial da vida de Jesus. No começo da carreira dele, e eu gosto sempre de pensar que eu me sinto, né, quando nesses dias todos aí tive muita oportunidade de rever os dons e tal, essas coisas, e eu percebo claramente que o meu dom, são 5 ministérios, 5 dons que uma igreja equilibrada tem que ter. Nenhum pastor tem todos eles, né? Então é legal que quando na liderança da igreja você tem essas partes cobertas. E uma delas que eu tenho claro que eu tenho mais do que o lado evangelístico, por exemplo, né? Ou pastoral, que é o lado profético. O que é profeta? Não estou vendo aqui para falar do futuro, vai acontecer, não é isso, não? O lado profético. O dom profético é essas coisas que a gente faz, você vê a realidade, né? Não dá para a gente viver em Nárnia, certo? Nós vivemos nesse mundo onde as coisas vão acontecendo, e você fazer essa conexão, esse é o trabalho do profeta hoje, de quem tem o nome, você vê a realidade do mundo e você conecta com a palavra para que a palavra possa te ajudar a superar aquilo. Eu vejo isso. E eu vejo que quem tinha um pouco isso era João Batista. Então, se eu tenho que, de alguma maneira, está me fugindo da palavra, parecer com quem? Eu estou mais para João Batista do que para o apóstolo João, por exemplo, o discípulo do amor, né?
E João Batista, ele fez um trabalho muito bacana, né? Ele abriu o caminho, né? Todos os caminhos serão aplainados, todas as montanhas, todos os, né? Os vales serão aterrados. Ele veio para isso, preparar o caminho para o Senhor. Mas foi duro. As pessoas chegavam e falavam, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E aí ele saiu, não, você faz isso, se você é guarda, cuidado, não bate tanto. Né? Você pega lá em Lucas 3, ele vai falar todas as coisas que João Batista fazia. Mas chegou um momento que vem Jesus. Vem Jesus e ele fala, olha, e a princípio ele não queria nem batizar Jesus. Vamos ler ali, versículo 13? Fala assim, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu, profeta aqui, que fico só batendo na turma? Respondeu Jesus, deixa assim, por enquanto convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Existe aqui uma bênção tão importante, ela foi tão importante para Jesus, e ela transbordou de Jesus, e ela chega a mim e a você hoje. E eu queria terminar com isso. Porque quando Deus Pai, Deus Espírito Santo, se abraçam a Deus Filho ali, naquele momento da vida dele, ele como homem, 100% homem ali, e chega para ele, e ele, três coisas são ditas aqui para ele. Primeiro, este é meu filho. Ele é filho. Segundo, ele é amado. Amém? Ele é meu filho amado. E terceiro, em quem me agrado, em quem tenho o meu prazer. Amém? E a partir dali, Jesus teve toda a segurança e a confiança de fazer o ministério tão lindo que ele fez. E graças a Deus por tudo que ele conquistou por nós. Isso nos leva, então, para a nossa pergunta básica, né? Quem você pensa ser? Que tem a ver com a nossa identidade em Cristo. E eu queria terminar deixando para você essas três coisas que Deus me manda falar para você hoje. Que você é um filho ou filha, se você abriu seu coração para Jesus, você convidou Ele para entrar no seu coração. Assim como Jesus, você é filho e você é filha de Deus. Amém? Isso não tem preço. Não tem preço. Segundo, você é amado, é amada. E a gente ama um filho, todos nós sabemos aqui. Filhos fazem coisas boas e coisas ruins de vez em quando, não é? Nosso amor varia? Não, não é? Não, viu, filha? Então, o de Deus muito menos. Se existe alguma parte de você que sente que não é amado, como eu confessei que eu tinha, alguma parte de você que precisa fazer alguma coisa para merecer o amor do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu chefe, dos teus irmãos de igreja, dos teus irmãos, irmão, irmã. Eu te convido hoje a se derramar diante de Deus. E Ele falou claramente para mim, isso ontem, você é amado. Eu queria te convidar a fechar os olhos. E a terceira coisa,
Ele se alegra. Ele já se alegra por você. Amém? Fecha teus olhos, eu queria orar com você. Primeira pergunta que eu queria fazer para você. Você tem dúvida ainda se você é filha ou filho de Deus? Se você tem dúvida, ora nesse momento e fala: Pai, me aceita como teu filho, como tua filha. Eu me arrependo de fugir disso até hoje. Eu preciso me sentir recebida, adotada por Ti. E Ele certamente vai te ouvir nesse momento. Talvez você ainda tenha dúvidas se você é amada ou amada por Ele. E Ele quer dizer para você assim: por amor a você, eu morri naquela cruz. Por amor a você, eu derramei o meu precioso sangue, para que o teu coração não tenha dúvida e você possa ter certeza que eu te amei, te amo e te amarei até o final dos tempos. Desde já, eu me agrado das tuas obras. Mas quero que você abra o seu coração para mim de uma forma que você nunca fez, talvez. Você possa confiar na minha palavra, para que ela possa produzir o efeito para o qual ela foi feita, para o qual ela foi destinada. Nunca tenha dúvida que você é uma escolhida, um escolhido meu. Que eu te elegi, eu te salvei, eu te resgatei, para que você tenha vida em abundância em meu nome. Em nome de Jesus. Amém.